Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para honra e glória do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui através de uma videoaula para ministrar mais uma aula para vocês. Para quem ainda não sabe, nós já iniciamos o segundo trimestre, onde tem por título Jesus e o Reino de Deus. As duas primeiras lições já foram ministradas e consolidadas em uma única aula. Para quem ainda não assistiu, eu convido vocês para assistirem, que já está disponível aqui no site também, tá bom? E hoje nós vamos iniciar a lição número 3, que tem como título Conhecendo o Caráter de Jesus, tá? Então eu quero começar contando uma história para vocês. Em 2012, é uma história real. Em 2012, teve uma maratona na Espanha, onde um espanhol, ele empurrou um queniano para a vitória. Por que isso aconteceu? Na verdade, o queniano, ele já estava a corrida inteira ganha, ele sempre estava à frente dos demais, porém, em um dado momento, quase na chegada, ele achou que ele já tinha vencido essa corrida. E todas as pessoas que estavam assistindo essa maratona estavam alertando que ele ainda não tinha vencido. Só que como ele não entendia o idioma, para ele achava que já estava ganho. Então o que aconteceu? O espanhol, que estava em segundo lugar, o empurrou para motivá-lo, né? O empurrou para que ele pudesse seguir e chegar até a largada, né? até a chegada. Então ele venceu. O espanhol, que poderia ter trapaceado, o ajudou. E aí no final, isso causou tanta polêmica que os repórteres perguntaram: por que você fez isso? Aí ele falou assim: fiz o quê? Para ele não fazia nenhum sentido aquela pergunta, porque para ele tinha feito o que era certo, ele não tinha feito nada que tivesse que justificar aquela pergunta. E aí o repórter foi além. Por que você o avisou? Por que você deixou ele ganhar? Aí ele falou assim: qual o mérito que eu teria se eu não tivesse ganhado? O que seria uma vitória? Subir ao pódio baseado em uma trapaça? Então, e ele falou mais ainda, e como que eu iria olhar para minha mãe sabendo que eu fiz uma coisa que não é certa? Eu jamais quero decepcionar a minha mãe. Então, eu tô contando essa história para vocês para dar um exemplo de caráter. Esse espanhol tem ou não um bom caráter? Nós podemos avaliá-lo como o quê? Como uma pessoa que teve uma formação de caráter baseado na mãe, que ele mencionou, nos seus pais, e que não queria decepcioná-lo com aquilo que ele aprendeu a vida inteira, né? Então foi uma forma muito honrosa, apesar de as pessoas acharem um absurdo a gente ter caráter. Hoje em dia isso virou uma qualidade, uma virtude, sabendo que todos nós deveríamos ter um bom caráter, né? Então, baseado nisso, vamos iniciar o tópico 1 da lição, que tem como título O Caráter de Jesus e a Sua Missão. Então, para a gente definir um pouquinho melhor o que é caráter, nada mais é do que um conjunto de qualidades que uma pessoa tem, que pode ser qualidades boas ou ruins, onde nesse momento é definido se uma pessoa tem um bom caráter ou é uma pessoa mau caráter, né? Então, como que nós sabemos, né? A pessoa que tem um caráter bom, ela vai ser boa em todo momento. Ela sempre vai tomar as atitudes certas, as decisões certas, independente se está sendo vista ou não. Exemplo, pessoas que passam no farol vermelho, elas são pessoas que têm um bom ou mau caráter? Ou aquelas pessoas que recebem um troco a mais e não devolvem, ou até mesmo devolvem. Então, são atitudes que nós tomamos que vai definir se temos ou não um bom caráter, tá? Sempre as nossas decisões que vai ser caracterizadas se somos bons ou ruins, resumindo, tá bom, pessoal? Então,
agora falando do caráter de Jesus. A lição ela tem como título Conhecendo o caráter de Jesus. A gente só pode falar de alguém quando a gente de fato conhece. Então nós conhecemos Jesus para falar quais são as qualidades de Jesus, quais são os atributos, o caráter dele. Então a Bíblia nos mostra e nos ensina que Jesus ele é o quê? Amoroso, bondoso, ele tem compaixão, ele é manso, ele é sábio, ele é zeloso, ele é humilde, ele é puro, justo, fiel, né? Então Jesus ele tem todos esses atributos, todas essas qualidades, das quais nós também devemos ter. Por quê? Porque lá deixa eu ler aqui para vocês, em João capítulo 13, versículo 15, diz o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Então o nosso exemplo de vida, a nossa bússola, quem devemos seguir, a quem devemos ter como exemplo é Jesus. Nós devemos ter as mesmas qualidades de Jesus, nós devemos ser como Jesus, porque somos a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia também diz isso, né? O nosso texto áureo também diz o seguinte, quero ler para vocês em 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, né? Então, se nós temos a mente de Cristo, nós somos totalmente capazes de viver como Cristo. Porque Cristo, ele assumiu a forma de homem para nos mostrar que podemos viver de uma forma justa, de uma forma correta, que vamos sim ser tentados, mas não vamos ceder, porque somos fortes, porque temos Cristo, temos o Espírito Santo, que vai nos direcionar para que a gente sempre tome a decisão correta, né? No tópico da lição também tá abrangendo a missão de Jesus. Nós sabemos qual foi a missão de Jesus, que nada mais foi nos redimir do pecado. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, preço de sangue, foi crucificado. Então Jesus veio justamente para nos livrar do pecado, para que possamos ter uma vida totalmente pura, totalmente santa, porque ele veio e nos lavou, nos deu uma nova vida. Hoje somos nova criatura em nome de Jesus, porque assim o Senhor fez por nós. Tanto é que mais um atributo que podemos falar agora é que Jesus foi extremamente obediente. Obediente. Por que ele foi obediente? Porque Deus pediu para que ele viesse para nos salvar, para que ele passasse por toda a humilhação que Jesus passou. Então ele foi obediente. Então que possamos também ser obedientes, que possamos também seguir o exemplo de Jesus, sermos como Jesus, fazer como Jesus fez, sermos livres em Cristo, né? Então, pessoal, finalizando aqui o tópico 1, eu acho que podemos deixar um versículo, sim, que todos nós conhecemos de cor sobre a missão de Jesus, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, finalizamos aqui o tópico 1, agora nós vamos para o tópico 2 da lição. Inclusive, nós passamos a lição para vocês no grupo Guerreiros, o PDF de todas as lições, de todas as aulas. Quem puder imprimir ou quem puder acompanhar, vai ajudar bastante durante o vídeo, tá bom? Então, o tópico 2 da lição diz o seguinte: quem é o teu próximo? Temos como exemplo, Jesus ele sempre falou por meio de
parábolas. A gente sabe que as parábolas eram uma forma de ensinar, às vezes de uma forma mais fácil, mais lúdica, aos seguidores de Jesus, né? E uma parábola que nos explica e nos ensina muito bem quem é o nosso próximo é a parábola do bom samaritano, que eu imagino que todos vocês, ou muitos de vocês, já conheçam, né? Porque numa certa feita, Jesus, falando a muitos, um doutor da lei se levanta e pergunta: Senhor, como que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: o que dizes a lei? Né? E ele falou que a lei diz o seguinte, que devemos amar o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí o Senhor falou: disse bem, faz isso e vai bem. Aí, como se não bastasse, ele ainda falou assim: Senhor, quem é meu próximo? Porque isso é uma dúvida, eu acho que de todo mundo, né? Quem é o próximo? O que essa passagem quer dizer? Quem é o nosso próximo? Então o Senhor começou e contou essa parábola, que um homem vindo de Jerusalém, descendo para Jericó, ele caiu nas mãos de assaltantes, onde levaram todas as roupas, machucaram, bateram muito nele e largaram ele na estrada, e a Bíblia é muito clara e diz que deixou quase morto. E aí, nesse momento, passa primeiro um sacerdote. E aí o sacerdote olha, mas a Bíblia fala que ele passa de largo, ou seja, ou ele atravessou a rua, ou ele olhou, mas fingiu que não viu, mas ele passou. E o mesmo fez um levita. Ele viu, mas passou de largo, não deu apoio. Então, estava vindo um bom samaritano que parou, e a Bíblia também diz que ele se compadeceu de íntima compaixão. Ele parou naquele momento, ele passou azeite, vinho, eu acho, não lembro, depois a gente tira essa dúvida aqui na Bíblia, e atou as feridas dele e colocou ele no animal que ele estava viajando e levou até uma hospedaria. Chegando lá na hospedaria, ele cuidou dele, e no dia seguinte ele falou pro hospedeiro o seguinte: cuida dele, e todos os gastos que você tiver com ele, quando eu voltar, eu pago. Como se não bastasse ele ter levado, cuidado, ele ainda assumiu a dívida. Ele assumiu a dívida de um homem que ele não conhecia, de um homem que foi assaltado, que estava sem nada, e ele estava fazendo bem para aquele homem. E aí o Senhor pergunta: quem dentre todos esses homens agiu, né, da melhor forma? E ele falou: o que cuidou dele, né? E então, quem foi o próximo? Na verdade, Jesus pergunta. Então, o próximo foi aquele que cuidou dele. Qual a lição que nós podemos tirar disso? Quem é o nosso próximo? O nosso próximo, dentro da sua casa, são os seus pais, os seus vizinhos, as pessoas que realmente estão ali próximas a você. Se você está na escola, quem são as pessoas próximas? Quem é o teu próximo dentro da escola? São os seus colegas de escola, diretor, todo mundo que está ali dentro da escola. O mesmo vai acontecer no seu trabalho, dentro da igreja. O seu próximo é todo aquele que está perto de você, precisando de uma mão amiga, precisando de um apoio, precisando de um suporte, tá? Da sua parte. Se você quiser ler, a passagem do bom samaritano tá em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. Vamos só tirar dúvida sobre aquele ponto que eu falei com vocês. Lucas. Vamos lá, deixa eu ver aqui onde que tá.
Isso, azeite e vinho, tá bom? Tá no versículo 34 que fala sobre isso. E aí, no 36, qual, pois, destes três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Então, aqui nessa parábola, Jesus ensinou quem é o próximo e como que nós devemos agir com o próximo. O próximo é aquele que sempre está precisando de nós, sempre precisando de um apoio, tá bom? Terminamos aqui também, pessoal, o tópico 2 dessa aula, dessa lição. E o tópico 3, ele fala o seguinte, deixa eu pegar aqui. Pai e filho, uma relação que nos inspira. Tá. Quando nós vamos falar de uma relação de pai e filho, eu particularmente tenho uma relação excelente com meu pai. Né? Meu pai, ele é meu exemplo, meu pai é uma pessoa muito especial para mim, meu pai é uma pessoa que sempre cuida de mim, se preocupa, me ouve, tá pronto sempre para me ajudar. Então, quando a gente vai falar do nosso pai, parece que é muito fácil. E se formos falar da relação de Deus com Jesus? Também não é difícil, pessoal. Também é muito... a Bíblia deixa muito claro esse relacionamento. A Bíblia até nos ensina esse relacionamento, onde mostra perfeitamente o relacionamento tão íntimo de Deus e Jesus, o relacionamento de pai e filho, porque aquilo que eu falei no início da aula, né? Jesus sempre foi muito obediente a tudo que Deus o ordenou para que fizesse, e mais, Jesus sempre orou a Deus. Jesus sempre se mostrou pronto para perguntar para Deus, para orar a Deus sobre muitas situações. A Bíblia ela sempre deixa isso muito claro para a gente, sobre esse relacionamento. Tanto é que aqui na lição tem uma parte que diz: Cristo relacionou-se com Deus como seu Pai orando a Ele. Cristo se mostrava servo de Deus, está em Isaías 53:11 e Atos 3:26, obediente e submisso. João 3,16, né? Reconhecedor de que o poder e a autoridade que ele possuíam provinham do Pai. João 5,19. Então, o que nós queremos aprender com essa lição é que possamos também aprender com Jesus a forma de se relacionar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Tá? Eu tô abrindo aqui João 5,19 para a gente também ler e desfrutar um pouco da palavra de Deus, que diz o seguinte: mas Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, a Bíblia é sempre muito clara sobre o relacionamento de Jesus com Deus, e sobre a forma como devemos ser, como devemos agir, como devemos olhar para Jesus, porque na realidade todos nós queremos ser aprovados por Deus, todos nós queremos fazer a coisa certa, mas nem sempre nós conseguimos. Muitas vezes nós erramos, e quando isso acontece, nós precisamos ter o quê? Uma mente transformada, uma mente renovada, onde deve haver um verdadeiro arrependimento. Não é remorso, é arrependimento. Porque, sim, somos fracos, erramos, pecamos, mas não podemos continuar ou seguir num ato falho, numa situação errada, em coisas que nos afastam de Deus. Muitas vezes somos provados, mas no final nós devemos nos preocupar em sermos aprovados baseado naquela situação, porque muitas vezes o Senhor ele quer nos ensinar alguma coisa, o Senhor ele quer que passamos por aquela situação
para que possamos crescer de alguma forma, nos relacionar de alguma forma. Quantas e quantas vezes nós ficamos um período longo sem orar e quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que pensamos é fazer propósitos, levantar de madrugada, fazer jejum, é se relacionar com Deus. Por quê? Porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Só o Senhor pode nos trazer acalento, só Ele pode carregar o nosso fardo, só Ele pode mudar o nosso coração. Aqui, como eu li para vocês, como diz o apóstolo Paulo, nós já temos a mente de Cristo. Em que momento que isso acontece? Acontece quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo começa a habitar em nós. E aí nós somos renovados, somos transformados, começamos a viver de uma forma diferente, falar diferente, se vestir diferente, nos relacionarmos de uma forma diferente. Então, pessoal, é uma bênção essa oportunidade de estarmos, né, ministrando a aula para vocês, de continuarmos nesse propósito de fazer com que as coisas do Senhor continuem sendo levadas às pessoas, que o trabalho não pare, que a igreja não pare, que um corpo continue se unindo, porque a igreja ela está unida num único propósito, que é o céu. Né? Nós queremos o céu, nós queremos que Jesus volte, nós queremos ser salvos, nós queremos morar na glória, nós queremos a vida eterna. Mas para chegar lá, esse caminho, ele precisa ser percorrido, e percorrido de uma forma muito correta, de uma forma muito certa, que é conhecendo o caráter de Jesus. E a gente só conhece o caráter de uma pessoa quando a gente se relaciona, quando a gente começa a conhecer a pessoa. Se você não se relaciona com uma pessoa, como que você vai conhecer? Na verdade, quanto mais andamos com uma pessoa, mais parecidos nós ficamos com ela. E aí, por isso que nós devemos escolher as nossas amizades, escolher as pessoas que nós andamos, porque nós podemos influenciar ou sermos influenciados, né? E a nossa missão aqui é influenciar de uma forma positiva, é levar Cristo para as pessoas, é apresentar Cristo. Muitas vezes não precisamos falar muito, porque quando refletimos Cristo, as pessoas automaticamente veem Ele em nós. Porque é tão automático a forma de você falar, a forma de você se portar, a forma de você conduzir uma situação. Quando você tem Cristo, não é difícil, é fácil. O nosso caráter, ele pode ser moldado, ele pode ser transformado, porque ele vai sendo construído de uma forma psicológica quando nascemos, na criação. Então, podemos ser diferentes, nós podemos fazer coisa diferente, nós podemos mudar o que está errado. Então, se tem alguma coisa errada em vocês, se tem alguma coisa que não está legal, se vocês têm algum ponto que está impedindo do caráter de vocês serem parecidos com o caráter de Cristo, o momento é agora de uma renovação, de uma mudança, que possamos orar para que haja transformação, para que vocês sigam verdadeiramente Cristo. Ok, pessoal, então aqui, na verdade, o que eu estava falando já entra muito no tópico 4 da lição, que diz: mas nós temos a mente de Cristo? E aí, vocês têm a mente de Cristo? É como eu já estava falando para vocês. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo ele já começa a habitar em nós, né? Para nos direcionar, para nos guiar, para nos consolar, para nos orientar, né? Então, não vem me falar que todas as vezes que você faz alguma coisa que você sabe que não é correta, que não é legal, você não se sente mal. Sente sim, porque é o Espírito Santo que está nesse momento avisando, informando que não foi legal o que você fez, que não foi bacana.
né, que precisa de uma atitude diferente, precisa conduzir essa situação de uma forma muito parecida com Cristo. Em muitas aulas eu já falei para vocês que quando a gente começar a ver conflitos, a viver situações muito difíceis, que parece que nós não vamos conseguir sair bem dessa situação, o ideal é nós perguntarmos: o que Jesus faria no meu lugar? Qual seria o comportamento de Jesus diante dessa situação? Porque nós não podemos agir da forma como queremos. Nós não podemos simplesmente tomar decisões que vão nos afastar do Senhor, que vai manchar o Senhor, o nome de Cristo. Nós precisamos ser mais cautelosos, buscar o fruto do Espírito, para a gente ser pessoas melhores, para sermos pessoas melhores, para fazermos a diferença. Nós não podemos ser igual às pessoas do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. A Bíblia também diz isso. Então, que tal a gente começar a se relacionar mais com Cristo? Não só quando a gente está precisando, quando a gente quer uma bênção, quando está numa dificuldade, quando está precisando que Jesus intervenha. Porque quando a gente tem uma caminhada diante de Cristo, isso acontece tão naturalmente. O Senhor sempre está lá para nos ajudar, para orientar, para nos acalmar, para consertar uma situação, para reverter um cenário. Sabe por quê? Porque todos os dias nós estamos conversando com Jesus, contando o nosso dia. Desafio vocês a buscarem ao Senhor nesse trimestre, a estarem mais juntos de Jesus Cristo, de conhecê-lo melhor, de conhecer os seus atributos, de conhecer os lugares que Jesus passou, que ele fez, as curas, tudo. Vamos nos apresentar a Jesus, vamos conhecer um pouco mais do nosso Jesus, vamos ser amigos de Jesus, porque Ele é o nosso exemplo, Ele é aquele que nós devemos sempre seguir, sempre ter referência. Muitas vezes a gente, não sei, eu acho que isso acontece mais numa fase mais jovem ou na idade de vocês, mas muitas vezes eu já quis ser parecida com colegas de escola, eu tinha exemplo de pessoas que eu achava que era legal e queria ter, mas quando a gente vai conhecendo Jesus, a única pessoa que a gente quer se parecer com Ele. O resto, que as pessoas possam sempre ver Jesus refletido em nós e querer também se parecer com Jesus. É fazer com que as coisas sejam melhores, né? Então, eu tô muito grata a Deus por essa oportunidade, grata por poder ministrar essa aula, por estar, de certa forma, próximo de vocês, que esse momento passe logo, que possamos estar juntos presencialmente novamente, compartilhando, dividindo as nossas histórias, os nossos testemunhos, chorando juntos, intercedendo, rindo e aprendendo. E o principal, né, que é aprendendo mais da palavra de Deus. E para encerrar, eu gostaria que vocês abrissem de verdade a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus por isso. Eis que tudo se fez novo. Que possamos ser
humildes, assim como Jesus foi, que possamos ter um coração bom para ajudar as pessoas que precisam de nós, que possamos ter um coração bom sempre para agradar ao Senhor. Assim como aquele exemplo que eu dei logo no início, daquele espanhol que falou que jamais queria decepcionar a mãe dele, ou como que ele queria olhar para a mãe dele, como que ele iria olhar para a mãe dele numa vitória trapaceada, se ele fizesse aquilo, se ele não empurrasse o queniano para a vitória, para ele ultrapassar a faixa, que possamos ter essa mesma preocupação em não decepcionar o nosso Pai, Deus, que sempre possamos nos preocupar com a imagem, com a forma como o Senhor está nos vendo, porque sabemos que Ele nos ama, mesmo sendo pecadores, falhos. Mas é muito bom saber que o Senhor olha para nós e nos aprova e gosta da forma como nós estamos sendo. Eis que tudo se fez novo, porque somos nova criatura. Então que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima aula. Não percam a lição número 4, tá bom? Estamos esperando vocês. Que Deus os abençoe. Um beijo grande. A paz do Senhor.